We turn now to the growing level of economic uncertainty surrounding the North American auto industry. The big three are navigating a new era as they deal with the impact of President Trump's tariffs. The problems just seem to keep piling up for Chevrolet and GMC this year. If you own a Chevy or are thinking about buying one, then you might want to think again, at least for right now. We are going to begin here tonight with the sweeping changes coming to America's biggest automaker. General Motors said today it is cutting close to 14,000 jobs, including 15% of its salaried workforce. A Chevrolet parou a produção nos Estados Unidos e o choque se espalha pelo país. As fábricas em Michigan, Texas e Missouri, que antes ecoavam o som das linhas de montagem, agora estão em silêncio. Isso não foi uma desaceleração gradual, mas uma parada abrupta que atingiu o coração dos veículos mais lucrativos da GM: o Silverado, o Tahoe e o Blazer. Bilhões de dólares em produção evaporaram da noite para o dia, deixando trabalhadores e fornecedores atordoados. Para dezenas de milhares de funcionários, a realidade foi brutal. Turnos foram cancelados, salários desapareceram e famílias inteiras foram jogadas em uma crise. O efeito dominó se espalhou rapidamente. Contratados, fornecedores e transportadores de repente se viram sem nada para mover, sem nada para entregar e sem como cobrir suas contas. Comunidades construídas em torno dessas fábricas, como Flint em Michigan e Toledo em Ohio, agora vêm lojas fechando, famílias em inadimplência de hipotecas e uma profunda inquietação se instalando. O que acontece com uma cidade quando seu maior empregador vai embora sem aviso? A grande questão é: o fechamento da Chevrolet é um tremor temporário ou a primeira rachadura na fundação da própria indústria de manufatura norte-americana? A reação em Wall Street contou uma história muito diferente. Inicialmente, os investidores aplaudiram o anúncio, elogiando a GM por proteger o valor dos acionistas, mesmo quando milhares de famílias perdiam seu sustento. Nas horas seguintes, o preço das ações da GM oscilou descontroladamente. Subiu quando os analistas consideraram os cortes uma estratégia financeira audaciosa. No entanto, o otimismo não durou. Quando a realidade da queda nos lucros se instalou, as ações caíram quase 7%, eliminando bilhões em valor de mercado e expondo a fragilidade por trás da comemoração. Enquanto isso, os trabalhadores não viram nenhum benefício. Para eles, não se tratava de gráficos de ações, mas de sobrevivência. O fechamento foi visto como uma traição à promessa de Made in America, e a raiva se espalhou rapidamente entre os trabalhadores sindicalizados da GM. O sindicato United Auto Workers respondeu com protestos, ameaçando uma greve nacional. Em cidades fabris, faixas de piquete se alinharam nas ruas, ecoando décadas de agitação industrial. E não foram apenas os trabalhadores. Consumidores se juntaram à reação, devolvendo veículos, cancelando pedidos e impulsionando um movimento de boicote crescente. Para a GM, o déficit de confiança aumentava, não apenas com seus funcionários, mas com os próprios clientes de que dependia. Por trás da raiva nas fábricas e da turbulência nos mercados financeiros, está a faísca que acendeu tudo: a guerra de tarifas de Washington. O que começou como uma promessa de proteger a indústria norte-americana rapidamente se tornou a força que a empurrou para o abismo. A decisão do governo Trump de impor uma tarifa de 25% sobre carros e peças automotivas importadas não apenas abalou concorrentes estrangeiros, mas atingiu a própria indústria automobilística dos Estados Unidos com força esmagadora. Analistas estimam que o setor global já absorveu quase 12 bilhões de dólares em perdas, e o efeito dominó ainda está se espalhando. Para a GM, o impacto foi imediato. A empresa registrou um prejuízo de 1,1 bilhão de dólares apenas no segundo trimestre, com previsões alertando para até 5 bilhões de dólares em perdas anuais se as tarifas continuarem. A Ford, enfrentando a mesma realidade, emitiu seu próprio aviso de que bilhões de dólares em lucros de toda a indústria poderiam desaparecer da noite para o dia. E para os consumidores norte-americanos, os custos já não são mais abstratos. O preço médio de um veículo novo deve subir em 300 dólares, enquanto picapes grandes, a espinha dorsal das vendas nos Estados Unidos, podem subir até 1.000 dólares. O que deveria ser uma proteção agora parece um imposto oculto, remodelando os balanços da indústria e os orçamentos das famílias comuns. O verdadeiro dano das tarifas não está apenas nos números. Está nas artérias escondidas da cadeia de suprimentos. Mesmo carros montados com orgulho na América não são poupados, pois suas peças cruzam fronteiras repetidamente. Pegue o Chevrolet Silverado. No papel, é um caminhão feito nos Estados Unidos. Na prática, seus componentes de motor, eletrônicos e estruturas de aço vêm do México, Canadá, Alemanha e Japão. Apenas do México, quase 30 bilhões de dólares em peças chegam às linhas de montagem da GM a cada ano.
Cada travessia agora vem com preço, transformando cadeias de suprimentos antes eficientes em pesadelos burocráticos. O que costumava ser um sistema de entregas just in time se tornou um labirinto de papelada, taxas e incerteza. Cada componente é taxado não uma, mas várias vezes, à medida que viaja de um lado para outro das fronteiras, inflando custos e atrasando a produção. Para as empresas que dependiam da eficiência como sua maior arma, parece que estão lutando com uma mão amarrada nas costas. A CEO da GM, Mary Barra, admitiu que a empresa está executando cenários de contingência para suavizar o golpe. Ainda assim, em público, a GM adota um tom diferente, agradecendo ao governo por seu apoio à indústria automobilística, mesmo que as próprias políticas a deixem lutando pela sobrevivência. Diante das perdas crescentes e de uma cadeia de suprimentos estrangulada por tarifas, a GM teve pouca escolha a não ser redesenhar todo o seu mapa de produção. A sobrevivência significou tomar atitudes que seriam impensáveis há poucos anos. A empresa começou cortando quase 1/3 de seu estoque no exterior, uma tentativa desesperada de evitar os custos imediatos das tarifas. O que antes era uma presença global projetada para eficiência de repente se tornou uma responsabilidade, forçando a GM a fazer cortes profundos apenas para manter os balanços estáveis. Depois veio a mudança controversa: transferir a produção de modelos importantes como o Silverado e o Blazer para o México e a Coreia do Sul, onde os custos de mão de obra são até 70% mais baixos do que nos Estados Unidos. Para os trabalhadores norte-americanos, a decisão parecia um abandono. Para os executivos da GM, era um cálculo de sobrevivência em um sistema que punia cada movimento doméstico. A crise nunca ficaria confinada às fronteiras dos Estados Unidos. O que começou como uma disputa de tarifas dentro da América rapidamente escalou para um ponto de conflito global, arrastando governos e montadoras rivais para a tempestade. De Washington, as ameaças se tornaram mais nítidas. O presidente Donald Trump cogitou a ideia de aplicar uma tarifa de 100% sobre os veículos da Chevrolet produzidos no exterior. Uma medida projetada para forçar a GM a voltar ao solo norte-americano, mas que corria o risco de desencadear uma guerra comercial com os parceiros mais próximos dos Estados Unidos. Ottawa e a Cidade do México não perderam tempo em sinalizar sua prontidão para retaliar. Autoridades canadenses deram a entender novas medidas protecionistas contra as exportações de automóveis dos Estados Unidos, enquanto o México preparou suas próprias contramedidas para defender as mesmas fábricas que a GM havia transferido para lá. O que antes era uma cadeia de suprimentos norte-americana integrada agora estava se fragmentando sob fogo político, e o choque se estendeu ainda mais. Em Pequim, as autoridades chinesas impuseram novas tarifas sobre SUVs e picapes fabricados nos Estados Unidos, sufocando as exportações da Cadillac. Enquanto isso, concorrentes europeus e asiáticos aproveitaram o momento com os fabricantes norte-americanos paralisados por tarifas e incerteza. Rivais da Alemanha, Coreia do Sul e Japão se posicionaram para conquistar a participação de mercado. O colapso da Chevrolet é mais do que um revés corporativo. É um alerta para o futuro da indústria de manufatura dos Estados Unidos. Não se trata apenas de um erro de cálculo de uma única empresa, mas do desmoronamento de uma promessa inteira que outrora definiu a economia norte-americana. Os verdadeiros perdedores não são os investidores de Wall Street, que podem proteger suas apostas e girar carteiras, mas os trabalhadores e comunidades deixados para trás. Famílias que confiaram no Made in America, como uma garantia de estabilidade, agora veem essa confiança se quebrar em tempo real. O protecionismo foi vendido como um escudo, mas, em vez disso, cortou os dois lados, estrangulando cadeias de suprimentos, aumentando custos e forçando empresas a buscar a sobrevivência no exterior. Cada nova tarifa se tornou outra rachadura na fundação, deixando o sonho de força industrial doméstica mais fraco, não mais forte. A questão agora é se esse é um choque temporário do qual a América pode se recuperar, ou o começo de um lento e irreversível declínio de seu poder industrial na era do protecionismo. Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.